Norma, tem muita gente que acha que a yoga é algo ligado a uma religião, que você fazer yoga, você vai trocar de religião, que tem alguma coisa a ver com invocação de alguma coisa. De fato, o que é a yoga? Ela é uma religião? E a outra pergunta, a pronúncia certa é yoga ou yoga? Então, quando a gente faz o curso, a gente estuda, tem umas aulas de sânscrito. E no sânscrito é assim, se você vai falar no masculino, você fala o yoga. Se você vai falar no feminino, você fala a yoga. E aí isso, trazendo para a nossa cultura, ninguém precisa se prender nisso. Tanto faz falar yoga como yoga. Eu acho que esse não é o ponto-chave onde a gente tem que se prender. E ninguém é obrigado a saber sânscrito, né? Vamos combinar. É verdade, é verdade. Então, yoga é a mesma prática. Essa é a questão. Então, começando da etimologia da palavra, derivada do sânscrito, isso significa unir ou reunir. Então, se em algum momento eu me dissociei da minha essência, da minha alma, enfim, então o yoga busca essa religação, esse reencontro com a essência. E a linha que eu trabalho, são 7 escolas de yoga, né? sete linhas do yoga. A linha que eu trabalho é o Hatha Yoga, mais conhecido como yoga do corpo, que a gente parte de posturas psicofísicas para caminhar, para fazer um caminho em direção à sutileza. Então, em direção a um comportamento mais sutil. Agora está muito em alta, e aí eu vou aproveitar e vou usar a uma comunicação não violenta. A sutilizar pensamentos, a sutilizar ideias, sentimentos, a saber se comunicar e não é a aceitar tudo que dizem a você. Inclusive, quando eu dou aula de yoga, eu digo, tal postura, eu conduzo a uma postura. Então, essa postura tem tais e tais efeitos. Isso é verdade no seu corpo? Então, não vá somente pelo que eu digo, experimente. É você quem está praticando. Então, cada pessoa é única e cada pessoa tem sensações únicas também. Às vezes, numa postura, eu experimento uma sensação e me vem aquele desejo, né? Aí talvez seja o ego. Se os alunos experimentassem também essa sensação, mas aí, enfim, é um desejo. Mas sou muito consciente de que isso não necessariamente acontece. Então, eu também gosto muito de dizer assim, talvez possa ser isso. E aí eu explico. Quando eu digo talvez, é porque o meu papel é conduzir e não induzir. Então, eu não posso induzir ninguém a sentir absolutamente o que eu sinto, ou o que eu quero, ou o que eu penso. É um caminho de descoberta individual de cada um, né? Sim, é uma descoberta de cada uma. Partindo exatamente da postura, de como se faz a postura. E eu deixo isso muito claro. Não é uma competição. Alguém pode ter mais flexibilidade, pode e tem. Alguém tem menos flexibilidade. Isso não significa dizer que só quem pode fazer yoga é quem tem flexibilidade ou quem faz uma postura perfeita. Então, a ideia é, parta do ponto onde você está, use o que tiver ao seu dispor e faça o melhor que você puder. E com isso, tudo flui. Se eu ligar para você, se eu viesse para cá e não soubesse onde era, e ligasse para você e perguntasse, Caliel, onde é mesmo o estúdio? Eu estou perdida. A pergunta que você me faria era, você está onde? Então, é partir do ponto onde eu estou. É verdade. Então, yoga não tem nada a ver com religião. Não, absolutamente. E um outro mito em relação a yoga é que yoga não é teísta. Yoga é teísta. Outra ideia que o pessoal tem da yoga, Norma, é ficar naquela posição com as pernas cruzadas, de olhos fechados, recitando o mantra Om. Yoga também é isso ou não? Não, muita gente diz, minhas alunas comentam, né? Quando eu digo que pratico yoga, aí alguém pergunta, você tem paciência para praticar yoga, para ficar lá só sentado ou em alguma coisa muito leve? Não, absolutamente. Então, nós começamos com uma fase do yoga para começar uma aula, né? Começamos com uma fase do yoga que se chama Dharana.
concentração. Porque quando se chega no meu espaço, antes de começar a aula, a gente conversa algumas coisas e tal, e aí depois tem que chamar você ali para o momento, para o aqui e agora. E aí, uma questão de concentração. Depois a gente parte para uma soltura articular, que é uma preparação do corpo, para os asanas propriamente ditos, e depois para o relaxamento. E aí, nos asanas, percebe-se que não tem essa questão de ficar com as pernas sentadas, de preferência em lótus. Asana seria posições. Asanas são posturas, né? Então, cada postura tem os seus efeitos. Cada postura trabalha um chakra ou mais de um, que são centros de energia, e aí nós temos 7 chakras, que são os mais conhecidos. Se formos nos aprofundar nessa questão, aí tem outros, enfim, mas temos 7. E trabalha também, estimula alguns chakras, estimula os órgãos, estimula a musculatura. Então, é um trabalho completo. Agora, não adianta eu dizer a você que alguém vai praticar yoga durante 3 meses e vai ficar com a musculatura bem fortalecida. Não. Porque, primeiro que não existe peso. É o peso do próprio corpo. Então, se eu vou numa... A pessoa usa o peso do próprio corpo, trabalha com o próprio corpo. Trabalha com o próprio corpo. A gente usa alguns acessórios, pode usar, e no momento oportuno eu vou demonstrar, para ajudar quando alguém tem um pouco menos de flexibilidade. Uhum. Mas não necessariamente. Eu hoje não uso nenhum acessório, mas existem tijolos de EVA, que são blocos de EVA que a gente pode usar. Existem tiras que a gente pode usar também para facilitar as posturas de flexão. Enfim, mas eu prefiro usar só o corpo mesmo. E a gente vai evoluindo aos poucos. Não precisa carreira, não precisa pressa. E aí, deixa fluir. A ideia é essa, é seguir o fluxo. Agora, existe também um passo do yoga que se chama tapas, que é autoesforço. E se você não se esforçar... Esse tapa não é da tapa não, né? Não, não. É tapas. Então, autoesforço. E eu sempre digo nas minhas aulas, para chegar em tal postura, quando é uma postura mais complexa, aí lembre-se de tapas, né? Então, autoesforço, que é muitíssimo, absolutamente diferente de forçar. Uhum. Ô Norma, qual a função da yoga? Quais os benefícios da yoga para o corpo? Quem pratica yoga vai ter a certeza que vai trabalhar e melhorar o que no corpo? Então, flexibilidade, mobilidade de articulações. Eu escuto muito relato de melhora de sono. Ansiedade, melhora nos quadros de ansiedade. Até a questão do falar mais tranquilo, das emoções mais calmas. Uma coisa que eu acho bem interessante no yoga é o desapego. Porque uma das fontes de sofrimento é o apego. Então, eu sou tão apegada a uma situação que, a única coisa que é permanente é a impermanência. Não existe nada mais permanente, só a impermanência. Então, tudo é impermanente. E a gente aprende essa questão da impermanência com as sensações do corpo. Quando você sente uma dor, certamente você sente a dor como sendo o tempo inteiro, mas toda dor é pulsante. Só que a pulsação da dor é tão rápida que a mente não capta o momento em que ela para. E isso acontece com todas as sensações. E as sensações, elas surgem e desaparecem. Surgem e desaparecem. E assim é o fluir da vida. Então, tudo surge e tudo desaparece. E quando você se apega e você percebe que vai chegar no fim, eu acredito que muitas pessoas entram muito em pânico.
por essa questão de vai chegar no fim, vai acabar, eu vou perder. Não pode, eu quero mais. Eu quero ficar aqui, eu quero, sabe? Eu não quero largar aquele amor, não quero perder aquele parente, não quero sair desse emprego. Sim. É muito, claro que é muito ruim, é muito desconfortável perder um parente, perder um emprego. Perder é muito desconfortável. Mas não existe, perder não tem sentido com um fim nele mesmo. Então, o par do perder é o ganhar. Se você olha apenas para um lado, você vai ver perder. Você precisa olhar para o outro lado, que talvez do outro lado esteja ganhar. Então, essa é a questão da flexibilidade. Eu estou sempre aqui, perder. Se eu tiver flexibilidade, e aí eu posso olhar para outro lado e posso achar aqui um ganho. Então, nada é isolado. Ou encontrar o ponto de equilíbrio. Sim, um ponto de equilíbrio onde... Tá, eu estou consciente de que perdi. Eu não estou dizendo que não existem perdas. Claro que existem perdas. Eu estou dizendo que nós precisamos, e o yoga traz isso, a questão do equilíbrio, para eu saber perder. Seria uma visão mais otimista da vida, sobre si a vida? Realista. Nem otimista, nem pessimista. Mais realista. Porque mais otimista seria, agora eu vou ganhar. Então, eu nego a perda, o que também não é interessante. Eu não posso negar a realidade. É ver a realidade como ela é. É uma perda, ponto. E aqui é um ganho. Tá, então vamos. Agora, e isso é uma visão realista, né? E eu acho interessante que o yoga traz esse equilíbrio para a mente, para você perder da mesma forma como você ganha. E aí eu lembro de uma passagem de Santo Agostinho, que ele diz assim: dê para a vida com o que a vida pedir de você, com a mesma alegria que você recebe o que a vida lhe dá. Então, você imagina o que é você entregar para o universo, de volta, um ente querido. Com a mesma alegria que você recebeu, é duro. Não é fácil, não. Mas o yoga trabalha na busca da equanimidade da mente. Então, uma mente equânime olha para uma tristeza da mesma forma que olha para uma alegria. E eu não estou dizendo que ninguém pode ficar triste e ninguém pode ficar alegre. Sabe qual é o caminho do meio? É o santosha, o contentamento. Alegria demais é euforia. Tristeza demais é depressão. Nem a alegria é inteiramente bom e nem tristeza é inteiramente ruim. O que é ruim é o demais. Então, o caminho do meio, santosha, contentamento. Desapegar não é abandonar. Não, imagina, de jeito nenhum. Desapegar... As pessoas confundem muito. Não, vou desapegar, vou abandonar tudo, vai perder, a vida vai ficar cinza, a gente vai perder o gosto pelas coisas, e são coisas distintas, né? Claro. Desapegar não é abandonar, é entregar. E é deixar seguir o fluxo. Eu costumo dizer que as histórias caminham com as próprias pernas. E a gente vê assim, por exemplo, eu tenho absoluta certeza que esse não foi o único emprego que você teve. Você já trabalhou em outros lugares. Então, quando você saiu de um lugar para outro, você perdeu o que você tinha para você ir para outro lugar. E aí não dá para você querer sentar num lugar ou se acomodar num lugar e ficar ali na zona de conforto. Por mais que seja confortável, a zona de conforto acaba sendo desconfortável, porque você não cresce. E aí, quando você não toma a iniciativa de sair da zona de conforto, não duvide, a vida em algum momento vai lhe chacoalhar. O yoga tem... Patanjali foi quem codificou o yoga. Tem 108 sutras. Sutras, em sânscrito, é fio. Então, você já deve ter ouvido falar no filme Kama Sutra. Kama, com K, é sedução e Sutra é fio. Então, um fio de sedução, Kama Sutra, né? E aí você tem os sutras. E aí, o primeiro sutra de Patanjali em sânscrito é Ata Yoganushasana. Agora, uma explicação sobre o yoga. O segundo sutra é Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a cessação das oscilações da mente. Então, sabe aquela coisa? Carnaval,
passou. São João, passou. Os extremos, né? Arrumei o namorado, Perdi acabou. o namorado. Entendeu? Então, a ideia é assim, carnaval, acabou, voltou para a rotina, perdi o namorado, estou me recompondo, não quero ninguém agora, vou me refazer, arrumei outro. Ah, entendi. Então é legal, muito legal. Então, essa harmonia, para você não estar nessa oscilação, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, não tem Que é nem extremamente que aguente. desgastante, né? É desgastante, sim. O próprio corpo não aguenta. Muitas doenças vêm dessas oscilações bruscas, abruptas, não é? Claro. Então, quando você diz assim, ai, eu estou com uma gastrite, uma dor no estômago e tal, eu estou com tanta coisa para fazer, É verdade. estômago é fazer. Aí vem gastrite nervosa, sabe, ocupação demais. O estômago processa os alimentos para poder mandar lá para o intestino, né? Então, você processa demais, trabalha demais e aí não tem como, sabe, não agitar o estômago e não tem como não gerar uma gastrite. Dentro do meu aprendizado é assim, uma boa aula de yoga é aquela que tem posturas para todos os lados, do corpo, né? Flexão para frente, para trás, para os lados. E uma das coisas, a primeira que eu quero falar é assim, essa postura aqui, que muitas pessoas chegam, mas eu não consigo sentar com as pernas assim. Tá, então pode sentar assim, não tem problema, né? Existe a postura, esse aqui se chama lótus fácil. É a mais simples. Mas aí, quando a gente trabalha a abertura de quadril, aí a gente já senta numa postura com as pernas mais, o quadril mesmo mais aberto, né? E aí, quando você trabalha um pouco mais, aí você trabalha um meio lótus, e quando você trabalha um pouco mais, aí você trabalha o lótus completo. Então, tem pessoas que meditam nessa postura, eu não. Mas eu já consigo meditar nessa postura. E aí, para meditar, o melhor é você sentar em alguma coisa para os joelhos ficar mais próximos do chão. Uma almofada, um livro, para os joelhos ficarem mais próximos do chão, você alinhar a coluna. Mas o primeiro questionamento é, eu não consigo sentar assim. Tá, você chegou hoje. Mas você senta assim? Sim, eu estou desde 2007. Depois não existe comparação, cada um é único. Vamos trabalhar. Então, essa é a primeira ideia. E aí, a gente trabalha, como eu falei em algum momento já, primeiro com esse chamamento para o aqui e agora, porque às vezes a pessoa vem do trabalho, aperreada, vem numa agitação, né? Numa agitação, então vamos lá. Completamente em silêncio. Durante a aula eu não uso música, tem professores que usam, não está errado, mas na minha linhagem eu não uso música. Então está aqui. Cruzem as pernas, sintam os isquios bem plantados no chão, são os ossos que a gente usa para sentar. Deixa a coluna numa linha reta, apoia as mãos nos joelhos ou no colo, onde for mais confortável. Fecha os olhos, observe a respiração. Inspira e o ar entra pelas narinas, expira e o ar sai pelas narinas. E para perceber o corpo, perceba todos os pontos do corpo que tocam o chão, perceba a coluna, o topo da cabeça, neutralize as expressões do rosto. As expressões do rosto estão relacionadas aos pensamentos, às emoções. Eu estou muito preocupada, ou então eu estou muito alegre, enfim. Neutralize as expressões para que a mente fique ali bem quieta, bem quieta. E observe a respiração. E aí o corpo se movimenta com a respiração e a mente observa. E a gente estabelece a conexão corpo, mente e respiração. Quanto aos pensamentos, que eles se comportem como as nuvens que o tempo inteiro passam no céu, sem perturbar a quietude do céu. Quanto à mente, que ela se comporte como o céu, que o tempo inteiro apenas observa as nuvens que passam, sem interferir no movimento. E aí a gente dá esse primeiro passo. Depois dessa conexão, partimos para a soltura articular. Dedos das mãos, punhos, cotovelos, ombros. E aí partimos para essa soltura articular. Flexão para os lados, para soltar também as laterais do tronco. Soltar os dedos dos pés, trabalhar o dia inteiro com um sapato, aí no final da tarde é ótimo fazer esse movimento. Soltar tornozelos, soltar joelhos quando você flexiona aqui, e aí soltar também quadril. Quadril, para você já começar a soltar as articulações.
Esse é o início, é o início. Ainda é não, o básico mesmo, é o né? básico, é soltura articular, não tem asanas. Então, vamos partir para os asanas, que são as posturas. Bom, então, as posturas de base, elas dão, como o próprio nome diz, elas fortalecem a base do corpo, né? E aí, quando eu faço uma postura como a postura de Trikonasana, que é a postura do triângulo, e aí eu deixo o meu pé direito para fora, o esquerdo levemente para fora, estiro os braços e desço. Inspiro, 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 inspiro enquanto eu estiver alongando, enquanto eu estiver expandindo. Sempre que eu recolho, eu expiro. E aí eu fico aqui e se você não chega com a mão lá no chão, você chega no pé, você chega na perna, ou você chega aqui no seu limite, de forma que você não force. Se você vai forçar e vai estourar a parte de trás do joelho, não é yoga. Ah, entendi. Aí você está realmente se machucando. Então, não precisa chegar aqui. Eu chego porque eu já tenho mais prática, né? E aí, quando você faz a postura do triângulo, você está fortalecendo. Todas as posturas de base fortalecem exatamente a base do corpo. Aqui, eu tô na postura do guerreiro. E aí, eu abro um braço e abro o outro, os dois ao mesmo tempo, né? Para ficar na postura do guerreiro. Aqui trabalha muito equilíbrio, tá? Muito equilíbrio. E aí, quando eu viro para cá, e aí eu tiro o calcanhar esquerdo do chão e fico com o joelho fora do chão, desço. Se eu não tiver um bom equilíbrio, eu não tiro o calcanhar esquerdo do chão. E aí eu fixo o olhar num ponto à frente, exatamente para ajudar no equilíbrio. Eu sugo a região glútea na lateral esquerda para dar estabilidade, para estimular o rim esquerdo e a glândula suprarrenal. A emoção do rim é o medo, e eu posso me livrar de um medo aqui. E a glândula suprarrenal produz cortisol. Então, aí já são benefícios, né? Aqui eu estou trabalhando psoas, bem aqui na virilha, que é um músculo bem forte, que conecta a parte baixa com a parte alta do corpo e que cuida da locomoção, entre outras funções. E eu estou fortalecendo o quadríceps esquerdo. Então, esses são alguns dos benefícios, tá? E aí existem naturalmente outras posturas em pé. Eu trabalho muito também a postura da árvore, né? Que aí aqui e subo braços. Equilíbrio, concentração, melhora o foco. A base está firme como a raiz e os galhos se movimentam, enfim. E depois a gente trabalha posturas sentadas. As posturas sentadas eu vou fazer apenas a mais completa. A gente já está, acredito que no finalzinho. Uma das posturas mais completas do yoga. Então, flexiona o joelho direito. Essa tem que começar pelo lado direito, porque ela estimula o funcionamento do intestino grosso. E o intestino grosso começa a funcionar pelo cólon ascendente, do lado direito. Flexiona o joelho direito. Apoia o pé pelo lado de fora do joelho esquerdo. O braço esquerdo abraça o joelho direito. Expira, torce o tronco para a direita e para trás. E bota a mão direita no chão. Matsyendrasana. E aí eu continuo. Pé esquerdo vivo, perna esquerda bem estirada. A torção na musculatura paravertebral fortalece a musculatura e protege a coluna. Tem sempre um fio no topo da cabeça, alongando o tronco e coluna para o alto. Se olhar para trás é muito para você, olhe para a parede que está à sua esquerda, para evitar machucar a região cervical da coluna. Então, essa é uma das posturas mais completas do yoga, que geralmente não falta na aula, né? E depois a gente tem as posturas deitadas. Acha tranquilo? Dá mais uma, dá tempo rapidinho uma. Sentada? Como você quiser. Tá. Então, a gente tem eu trabalho muito mobilidade de quadril, e aí eu trabalho também com micromovimentos, porque eu dou aula de yoga, mas nada impede de ter outros conhecimentos e inserir outros conhecimentos numa aula de yoga. Então, eu trabalho também com micromovimentos. E aí, quando para mobilidade de quadril, a gente apenas desliza a região glútea para trás quando expira, para frente quando inspira. Para trás quando expira, para frente quando inspira. Conciliamos sempre movimento com respiração. Quando inspira, expande. Quando expira, recolhe. Quando inspira, expande. Quando recolhe,
expira. Quando inspira, expande. E a conexão com a respiração é sempre essa. Vai expandir, inspira. Vai recolher, expira. Essa é a conexão.